Vamos lá. Que Deus possa abençoar para que a gente consiga seguir tranquilo agora. Eu vim aqui para o gabinete. Bom, eu gostaria que a gente pudesse ler alguns versículos ali no final de Números 13. Então, a gente vai fazer uma meditação em Números 13, que é um texto bem conhecido nosso, é um texto que a maioria de nós conhece bem, né? Logo depois a gente vai fazer uma breve conversa aqui com Gênesis, com Números 14. Então, o texto de Números 13, para a gente ter um contexto histórico mínimo do que está acontecendo aí, a gente sabe que Deus levantou Moisés para tirar Israel do cativeiro egípcio. E então, logo após as 10 pragas e a abertura do mar, eles se encontram com Deus no Sinai, e o Sinai é o lugar onde Deus celebra o pacto, uma aliança com esse povo aí, que agora é o povo dele. Esse pacto, ele tem a ver com uma espécie quase que de casamento, onde Deus é o proponente de um casamento, de um acordo, de um contrato com Israel, seu povo. Por um lado, esse contrato ele exige, demanda do povo obediência, ou seja, esse povo que é o povo de Deus, que antes eram escravos e que eram servos de Faraó, mas agora são servos de Deus, eles precisam aprender agora a viver como servos de Deus, né? Eles precisam aprender a viver como povo de Deus, e isso envolve a obediência a todos os comandos ali que Deus vai dando, para que aquele povo, vivendo aqueles comandos, possam refletir a santidade do Deus. Fazer uma peregrinação até Canaã, para a Terra Prometida. E é justamente o que acontece entre o Sinai e Canaã que Números narra. O título do livro no hebraico é No Deserto. Então, basicamente, esse livro ele é sobre toda a trajetória do povo, passando pelo deserto até chegar na Terra Prometida, né? E basicamente o que a gente vai ler aqui é o finalzinho do capítulo 13, que diz o seguinte: eles enviaram, assim que eles chegaram na borda, na proximidade de Canaã, eles enviaram espiões para dentro da terra, 12 espiões, e eles ficaram 40 dias analisando a terra e tal, e eles chegam então com um relatório após 40 dias, e o texto diz assim no final do capítulo 13, né? Os homens que tinham ido com ele, versículo 31, Números 13, 31. Mas os homens que tinham ido com ele, Josué e Caleb, né? Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, Números 13, ele é um capítulo que é o coração de Números. E ele é um capítulo muito importante para isso tudo que a gente está vivendo, porque Números, basicamente, é a história de como o antigo Israel vivenciou o período no deserto e de como Israel lidou com as provações do deserto. Eu tenho certeza que para muitos de nós, ou para todos que estão hoje aqui no Zoom hoje à noite, esse período de pandemia tem sido um deserto tremendo, né? Uma provação, um período de teste, um período difícil. E no deserto tem muitas características, né, que são ameaçadoras para nós, como, por exemplo, é um ambiente hostil, é um ambiente onde os recursos são escassos, é um ambiente onde a gente está muito vulnerável a qualquer ataque, né, porque não existem árvores ou qualquer coisa assim, não existe muita proteção, a gente se sente muito mais vulnerável, a gente se sente muito mais visível. Então pode ser que você esteja se sentindo como se passando por um deserto agora. E se você se sente assim, eu quero te dizer que você tem todo o direito de se sentir assim. A gente tem ligado para todos os membros da nossa comunidade, num período de cada 10 dias, a nossa equipe liga para todas as famílias. E quando a gente faz uma reunião para saber como que as coisas estão andando, o que a gente ouve
é que as pessoas estão se sentindo muito aflitas, muito assustadas, com muito medo, estão se sentindo muito inseguras e estão passando por um período difícil na vida delas. Então, essa pandemia, ela se tornou um evento muito pessoal para todos nós, né? Se tornou um evento muito dramático, um evento muito difícil. Então, basicamente, é como se a gente estivesse passando quase que pela mesma experiência do Israel antigo. A gente está passando pelo deserto. E o que a gente vai descobrir com números 13 e 14 é que o deserto é um lugar de prova. Toda vez que Deus nos conduz a um deserto existencial, a um deserto na nossa jornada espiritual, Ele nos testa de alguma maneira. Ele nos prova de alguma maneira. E o que a gente vai descobrir aqui em números 13 é o seguinte: Deus envia aquele povo para reconhecimento da terra. 12 espiões, 10 voltam com um relatório negativo, a gente conhece a história, e apenas 2 voltam com uma atitude positiva, animada e confiante diante daquele desafio, que foram Josué e Caleb. E muitas vezes a gente fala assim, mas rapaz, o que será que aconteceu em números 13? Porque o pessoal, os israelitas, eles vieram dando vários vacilos ao longo do caminho, né? Eles fizeram um bezerro de ouro lá no Sinai, eles reclamaram da falta de comida, eles reclamaram da falta de carne, eles murmuraram pelo caminho, eles se rebelaram contra a liderança de Moisés, eles cometeram vários pecados. Mas quando eles se recusam a confiar em Deus, em números 13, a sentença de Deus para toda aquela geração se torna uma sentença muito dura. Deus diz assim: nenhum daqueles que se rebelou contra mim nesse dia vai entrar na terra prometida. Todos eles vão morrer no deserto. E então toda aquela geração de israelitas vão morrer no deserto. Deus vai deixar Israel perambulando pelo deserto, circulando pelo deserto durante praticamente 40 anos. E enquanto o último israelita que não creu no Senhor não morresse, Deus não prosseguiria com o plano da tomada da terra. Às vezes a gente fala assim, nossa, por que Números 13 é um capítulo tão... por que Deus é tão, digamos assim, duro, né, com aquele pessoal? Por que Deus foi tão incisivo? E a resposta, ela acontece no capítulo 14. Então a gente tem sempre de ler Números 13 com Números 14 juntos, né? Porque parece que o povo cometeu um mero tropeção na fé, parece que eles tiveram um problema, um percalço na fé, e então Deus foi super duro com eles. Mas a gente vai ler agora 2 versículos apenas em Números 14, que é o seguinte, versículos 11 e 12. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então, para a gente entender esse texto, né, de Números 13, é muito importante a gente entender que, da perspectiva do que Deus estava fazendo, o quadro todo era mais ou menos assim. Deus tinha descido até o Egito, feito grandes sinais lá, que são as 10 pragas, tinha aberto o mar para que houvesse um novo caminho para aquele povo, e libertou aquela geração inteira da escravidão, fez com eles um pacto no Sinai, e a presença, a glória de Deus apareceu no Sinai, e prometeu para eles uma terra prometida, né? Prometeu para eles Canaã, que era uma região abundante de águas, era uma região próspera e fértil. Então, basicamente, da perspectiva de Deus, ele havia dado todos os elementos para que aquela geração pudesse confiar na hora do teste, da prova. E se você notar, Números 13 e 14 juntos, eles confirmam um padrão que o narrador vem construindo desde Gênesis. Deus se revela a Abraão, Deus faz sinais na vida de Abraão, provisão, cuidado, e então, em Gênesis 22, Deus testa a fé de Abraão pedindo Isaac. Deus se revela a Moisés, aparece para ele na sarça, dá o sinal do cajado que se transforma em serpente, dá o sinal da mão leprosa, e então depois desafia Moisés a voltar para dentro do Egito e obedecer os comandos do Eterno. A mesma coisa com Josué. Deus se revela a Josué, faz muitos sinais,
mas então Moisés morre, Deus desafia Josué a ser aquele que será o líder da terra, da tomada da terra prometida. Nesses 3 casos que eu citei, eles veem os sinais, Abraão, Moisés e Josué, eles veem os sinais, e quando eles são testados, eles creem, eles confiam, porque a lógica deles é: o Deus que fez é o Deus que fará. O Deus que caminhou comigo até aqui, cuidando de mim, me sustentando, é o mesmo Deus que vai daqui comigo, então eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou topar esse desafio. Mas esse padrão ele não se repete em Números 13. Em Números 13 a gente tem o mesmo padrão. Deus faz os sinais das pragas do Egito, Deus abre o mar, ou seja, Deus mostra a sua glória, e Deus desafia aquela geração a confiar nele e a crer nele. Mas no momento exato da prova, eles vão então pelo medo e pela incredulidade. Quando a gente lê o diagnóstico de Deus nesses 2 versículos aqui, o que Deus traz à tona, a gravidade, é que, em primeiro lugar, eles não levaram Deus a sério, né? A queixa de Deus é assim: até quando esse povo me tratará com descaso? Ou seja, até quando que eles vão ficar me desprezando? Até quando que eles vão ficar me ignorando? Até quando que eu não vou ser ninguém nem nada para eles? E o segundo lugar é o seguinte: até quando eles se recusarão a crer em mim, mesmo depois de todos os sinais que fiz? Então, da perspectiva de Deus, o povo não teve apenas um tropeço na fé, eles se recusaram a crer. Eles tinham todos os motivos para crer, porque Deus já tinha mostrado a eles a sua glória, mas eles endureceram o seu coração e se recusaram a crer. E aqui o texto faz uma distinção muito importante entre dúvida e incredulidade. Geralmente a gente pensa na incredulidade como ter dúvida, né? Mas ao longo da escritura a gente vai descobrindo que não é bem assim. A dúvida, ela é aquele componente de hesitação, ela é aquele componente, às vezes, daquela ansiedade que a gente sente diante de um desafio de fé. Mas a incredulidade é a recusa em crer, mesmo quando Deus nos dá todos os motivos para crer. E como é que a gente pode aplicar isso para a gente agora, em tudo isso que a gente está vivendo aí na pandemia, né? Eu vou fazer 3 pontinhos rápidos aqui para a gente finalizar e abrir espaço para algumas perguntas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar tudo isso que a gente tem vivido da perspectiva da nossa fé. Ou seja, é um desafio a gente entender que esse momento que a gente está passando é um momento de deserto, é um momento de provação da nossa fé, é um momento de teste espiritual para nós, né? Nesse sentido, exatamente agora é a hora da gente viver aquilo que a gente crê. A gente diz para as pessoas, sempre tentando consolá-las, né? Olha, Deus cuida, olha, Deus tem um plano, olha, Deus é fiel. Então agora chegou a hora da gente viver todas essas coisas. Chegou a hora da gente, de fato, descansar no Senhor, porque nós cremos que Ele é um Deus que cuida, nós cremos que Ele é um Deus que nos conhece, um Deus que nos provê, é um Deus que é fiel, né? Então, esse momento, a gente precisa ter um discernimento espiritual desse momento que a gente está vivendo, para a gente não, digamos assim, passar pela prova, ser reprovado e nem perceber que a nossa fé estava sendo testada, aperfeiçoada, né? A segunda questão é que Números 13 nos pergunta como você está indo nesse teste de fé, né? A gente tem em Números 13, a gente tem pelo menos 2 maneiras de responder a um teste, a uma prova da fé. Josué e Caleb, que responderam com confiança, responderam assim afirmativamente, não, com certeza. Eles são fortes, eles são grandes, as cidades são fortificadas, existem gigantes, mas se o Senhor está conosco, nós podemos vencer e nós podemos avançar, né? Então Josué e Caleb foram aprovados na sua fé e foram os únicos dessa geração que entraram na Terra Prometida. E toda aquela geração que não creu no Senhor, né? Então eu te pergunto, hoje você se pareceria mais com quem? Mais com Josué e Caleb, que está passando por esse deserto, não sem medo, mas não paralisado, não tomado pelo medo, entende? É lógico que não tem como a gente passar por isso sorrindo e, né?
Se alguém aqui entre nós tem uma fé tão madura e tão profunda assim, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Mas se você tem passado com confiança em Deus, ou se você tem vivido um medo intenso que revela uma dificuldade sua de confiar em Deus nesse momento. E por fim, o terceiro ponto, que é o seguinte: é muito importante que a gente volte e retorne às nossas experiências com Deus, né? Experiências com Deus são coisas muito pessoais, são coisas que a gente guarda no fundo do coração. São aquelas coisas mais secretas, mais íntimas entre Deus e nós. Para você, pode ter sido uma coisinha assim como um presente de casamento que você precisava muito, uma coisa que você não tinha em casa e que veio no dia que você casou, por exemplo. Pode ter sido o dinheiro de um amigo que, poxa, fez uma doação para você quando você estava passando por um perrengue na faculdade. Pode ter sido uma coisa pequena, mas foi uma experiência com Deus. Quando aquilo aconteceu, você teve aquela impressão nítida e clara de Deus dizendo para você, dizendo no seu coração: eu estou aqui, eu pego na sua mão, eu caminho com você, eu não me esqueço de você. Então é muito importante que a gente possa zelar, que a gente possa retornar frequentemente a essas experiências com Deus. Que você pode se lembrar: olha, o Deus que cuidou de mim lá atrás vai cuidar de mim agora. Porque a palavra me garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Né? Então é muito. Lembre-se que quando a gente passa por tempos de tribulação e dificuldade, a gente sofre de uma amnésia espiritual, né? Se você ler Deuteronômio, você vai ver quantas vezes Moisés diz para o povo de Israel: lembre-se, 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 lembre-se. Ele repete isso como um mantra, porque a gente precisa de fato atentar e lembrar. A gente esquece muito fácil do que Deus já fez na nossa vida. Então, eu sugeri que você pudesse, com seu cônjuge hoje à noite, antes de dormir, você pudesse pegar uma anotaçãozinha no seu smartphone e lembrar de 10 coisas tremendas que Deus já fez na vida de vocês. Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser uma bênção, pode ser uma amizade que Deus colocou na sua vida, pode ser o dia da sua conversão que foi maravilhoso, mas eu insisto com você, nesses dias, lembre-se do que Deus já fez por você. Esse povo aqui, eles foram reprovados por quê? Porque eles não permitiram que aquilo que Deus já havia feito por eles pudesse entrar no solo sagrado do coração. Então a gente precisa abrir o coração, a gente precisa discernir espiritualmente as coisas que Deus vem trabalhando na nossa vida. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: as experiências que a gente tem com Deus são coisas muito pessoais. Talvez se eu contasse as minhas experiências, valeria de pouca coisa para você, porque você não estava na minha pele e você não viveu isso. Mas assim como a pandemia é uma experiência coletiva que alcança a mim e a você, é uma experiência nossa, da mesma maneira, a experiência do Evangelho é uma experiência nossa. Independente de onde você está e do que você já viveu, eu e você temos uma coisa em comum. Nós sabemos que a experiência e a memória, a lembrança mais importante da nossa vida é lembrarmos de que na cruz Jesus Cristo morreu em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. O autor de Hebreus, nos capítulos 3º e 4º, diz que Jesus é o nosso maior e melhor Moisés. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, mas Jesus nos tirou da escravidão do pecado e da morte. Moisés abriu o mar para criar um novo caminho para a liberdade. Jesus morreu na cruz para criar um novo caminho para o Pai. E, sobretudo, Moisés conduziu o povo até a proximidade da terra prometida, mas Jesus nos conduziu até a presença do Pai e nos garante descanso no Pai. Então, que nós possamos nos lembrar que em Jesus Cristo nós temos uma experiência única, profunda e verdadeira, que é a âncora da nossa fé nesse momento. Se a gente tem que voltar nosso olhar, nosso coração e a nossa memória para algum lugar, com certeza esse lugar é meditar em Jesus Cristo. Eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo, que apela ao nosso coração dizendo o seguinte: aquele que nos deu o seu Filho unigênito, não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, se o Pai nos deu Jesus Cristo, que é a pessoa, a realidade mais importante e amada do seu coração,
o que Ele não faria mais para cuidar de mim e de você. Então, antes da gente partilhar algumas perguntas, eu quero desafiar você para orar comigo, colocando todo o seu medo, sua ansiedade, colocando toda a sua angústia, sua inquietação nas mãos do Pai e pedindo que o Senhor possa aquecer no seu coração as lembranças de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida e que isso possa te dar forças para que, nessa hora, você possa permanecer confiante, descansado, sereno nas promessas do Senhor para você e para mim. Vamos orar? Jesus, nós queremos te agradecer muito de todo o coração, porque dentre todas as lembranças que nós temos com o Senhor, e nós temos muitas, dentre todas as memórias, e nós temos muitas, nós queremos te agradecer pela lembrança do nosso amado Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você, de fato, nos libertou do cativeiro da morte e do pecado. Você, de fato, criou um caminho de liberdade para nós por meio do seu sangue. E, de fato, você nos conduziu para a terra prometida, que não é outra realidade senão o colo do Pai, a presença do Pai, a casa do Pai e o descanso que nós só encontramos no Pai. Nos ajuda nessa hora. Nós oramos, Senhor, com humildade, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé, aumente a nossa fé, para que no meio desse deserto nós sejamos provados e aprovados. Nós sejamos testados e aprovados e não reprovados. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou voltar a moderação aí para o presbítero Leonardo aí para que ele possa ajudar a gente aí com as perguntas para a gente bater um papo, né? Nós temos algumas pessoas que eu acho que já nos mandou alguma pergunta. Eu acho que primeiro é o Flávio. Travou? Não, aqui tá indo. Não, você tá certo. Eu perguntei se eu travei agora. Ô Flávio, eu acho que a pergunta é a sua, né? Isso. Qual a diferença entre um otimismo desconectado da realidade, que seria imprudência, e uma tranquilidade em Deus? Uhum. Ô Flávio, eu acho que essa pergunta é muito relevante porque muitas vezes é muito fácil a gente pegar o argumento da fé e as promessas de Deus e transformar essa verdade bíblica num tipo de um triunfalismo barato, né? Por exemplo, a gente viu alguns pastores vendendo cura para o coronavírus, alguns outros pastores garantindo que se você fosse para o culto com fé, você não ia ser infectado, né? Então a gente tem que ter um cuidado porque há um limite muito estreito, muito fino aí. Esse texto de Números 14, ele se desenrola com uma história muito engraçada e que também é pouco conhecida. Depois que Moisés diz para aquele povo que eles haviam sido reprovados e que Deus tinha, entre aspas, cancelado a promessa da terra prometida para aquela geração, eles ficam atribulados, né? Mas, um pouco para frente, eles vão tentar invadir a terra prometida na base da força do próprio braço. Eles tentam fazer assim, não, mas então a gente está arrependido de não ter confiança. Então vamos lá, vamos conquistar. E aí Moisés diz assim, olha, o Senhor não está com vocês. E o que acontece é que alguns dos israelitas tentam fazer uma incursão na terra prometida e eles são derrotados pelos cananitas e muitos são mortos. O que essa história ensina pra gente? Essa história ensina pra gente que a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus para saber de fato o que Deus nos promete e o que Deus não promete, né? E a gente vai ver que muitas vezes Deus não promete que vai guardar a gente numa bolha de proteção, né? Deus não vai nos privar do sofrimento que afeta toda a criação. Eu estou aqui para dizer porque minha esposa é médica, ela pegou o coronavírus, eu peguei também, fiquei mal, né? Então aqui eu estou para dar testemunho que eu confio no cuidado de Deus, conheço a providência de Deus, mas sei também que Jesus nos prometeu, no mundo tereis sofrimento, tereis tribulação, né?
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos promete, no final das bem-aventuranças, que a gente seria perseguido por causa da fidelidade a ele. Então, a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus para que essa confiança ela não seja transformada num discurso muito barato, né? E que não funciona, né? Eu não posso dizer, eu não vou sair de máscara, eu não preciso, porque Deus está comigo. Eu li o Salmo, o anjo acampa-se ao redor dos que, né, e o temem, vai ficar tudo bem. A gente precisa se lembrar de que essa foi uma das tentações do deserto, né? E que Jesus rebateu esse falso triunfalismo com a palavra de Deus. Então a gente precisa ter um pouco de discernimento. Eu acho que o que a palavra de Deus nos garante é o seguinte: Deus não nos garante que ele nos blindará do sofrimento. Isso não é uma promessa contida na palavra, tá bom? Mas ele nos promete presença independente do cenário e especialmente no sofrimento. Eu gosto muito de usar uma frase que parece um clichêzão gospel, né? Mas que a gente entende que é o seguinte: Deus não vai nos livrar da fornalha. Deus não vai nos livrar da cova dos leões. Deus vai caminhar conosco na fornalha. Deus prometeu estar conosco na cova dos leões. Então a gente precisa ter em mente isso para a gente lidar até com o sofrimento de uma maneira mais serena. Para a gente lidar com o nosso sofrimento de uma maneira mais tranquila, né? E para a gente lidar com os períodos de provação de uma maneira um pouco mais perseverante, né? Então a gente tem que ter discernimento. Esse texto, ele promete que todas aquelas promessas de Deus para nós se cumprirão. É sobre isso que esse texto fala. O que Deus intentou na nossa vida, ele vai cumprir, ele vai fazer. Mas a gente precisa ter discernimento que muitas vezes a gente confunde o nosso plano com o plano de Deus. Isso acontece muito na nossa vida pessoal. Eu acho que Deus prometeu uma coisa para mim, quando na verdade aquilo é o desejo profundo do meu coração. Então, o melhor caminho, Flávio, para a gente não incorrer nesse erro é conhecer profundamente a palavra de Deus. Saber o que Deus nos promete. Saber o que Deus não nos promete, né? Deus sempre joga limpo. Ele não tem letrinha miúda na nossa relação com ele. Tá tudo às claras, né? Enfim, tá claro? Você quer... Tá bem claro. Tem um texto, um versículo de Isaías, que Isaías falou pro rei Uzias, se eu não me engano, na palavra que Deus deu pro rei, quando ele estava para ser atacado, toma as tuas precauções, mas conserva a calma e não tenhas medo, nem vacile o teu coração. Amém. Não é para ser imprudente, toma as tuas precauções, mas não descabela, né? Isso, perfeito, né? É aquela confiança em Deus que não gera uma imprudência, mas gera uma serenidade tranquila, né? Quando nos dias que eu tive Covid, a coisa foi mais ou menos assim. Minha esposa foi melhorando e eu fui piorando. Ela foi melhorando e eu fui piorando. E aí, cara, chegou numa noite, eu tava com uma falta de ar e uma dor no diafragma, né? E aí ficava uma voz na minha cabeça, assim, enquanto eu tomava banho, tal, começando a me preocupar com aquilo. Começar uma voz a me falar assim: amanhã cedo você vai pro tubo, viu? Amanhã cedo você vai virar estatística. Amanhã cedo você vai ser entubado e você não vai sair mais. Sabe aquela voz assim tentando me oprimir com aquele medo, tentando me oprimir com aquela... E eu compartilhei isso com a minha esposa, disse para ela que eu acho que o diabo estava tentando me pregar uma pegadinha, né? E eu respondi assim para ele: cara, olha só, por onde Jesus quer que eu vá, eu vou ter que ir. Não é você que manda em mim, nem é você que faz o caminho, é ele. Mas se ele tem esse caminho para mim, ele vai comigo também. Então fica tranquilo que eu não tenho medo, não. Você pode fazer o seu papel. Mas eu tô descansado. Se eu tiver que ser entubado, eu tô tranquilo. Se eu tiver que ser internado, eu tô tranquilo. E aí a gente orou aquela noite, eu dormi com tranquilidade. E eu falei assim para mim mesmo: é a hora de viver aquilo que eu tenho pregado todos esses anos. Eu tenho pregado do púlpito, descanse em Deus. Então agora chegou a minha vez e eu preciso fazer a minha parte. Não só por mim, mas por todos aqueles que estão
estão, entre aspas, estão olhando para mim, minhas ovelhas, meus amigos, né? Meus filhos espirituais que estão olhando para mim e que precisam que eu seja firme, que eu seja forte e corajoso agora. Então, assim, talvez a gente precise se lembrar disso. Alguém está olhando para você também no meio dessa pandemia, né? Alguém está olhando para você e está esperando encontrar em você um exemplo e uma mensagem de coragem, de força, né? Então eu digo para você que está me ouvindo, como Deus disse a Josué: seja forte, seja valente, seja corajoso, né? Não desanime, o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que você for, Ele estará com você. A gente precisa ter essa coragem agora que o mundo não conhece, né? Legal. Presbítero Léo? Eu estou mudo, não. Eu estava meio travado, mas vamos lá. Arthur? Pastor Jefferson, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: eu fico pensando nos 10 que foram com Caleb e Josué. Eles não deviam ser quaisquer homens, né? Deviam ser quase do nível ali deles. E eles se deixaram dominar ali pelo medo, mesmo tendo toda a história, como você mesmo disse. E acabaram falando assim: seria melhor morrer aqui no deserto. Como que a gente pode fazer de prático para não nos deixar dominar pelo medo? O que foi a diferença ali na mente, no coração desses 10 e do Josué e do Caleb, que gerou essa decisão diferente? Como que a gente pode fazer isso? Então, eu tenho a percepção, Arthur, de que a gente costuma falar sobre algumas experiências do nosso mundo interior como se elas fossem pecaminosas, como, por exemplo, a ansiedade é pecado ou medo é pecado. Eu tenho uma percepção ligeiramente diferente, pode não ser a visão das pessoas que estão aqui com a gente hoje. Se não for a sua, eu peço que você seja paciente comigo, me desculpe, mas vamos conversar um pouco sobre isso, né? A gente muitas vezes lê Números 13 como se o medo tivesse vencido aqueles 10 espias. Mas quando Deus dá o diagnóstico dele da situação, ele não fala sobre medo, ele fala sobre incredulidade. Ele fala sobre essa recusa em crer em Deus, sobre essa dureza de coração. Então, na minha leitura, o medo é um sintoma de que nossa fé está no lugar errado. Entende? O medo em si não é pecaminoso. A gente precisa distinguir um pouco entre doença e sintoma, né? Por exemplo, eu posso ter uma dor no peito, mas essa dor no peito, ela não é doença, ela é um sintoma de alguma coisa que está por trás, né? Então, a minha percepção é que o medo ali, que dominou, que abocanhou, né, a percepção espiritual daqueles homens, aquele medo é um sintoma de que alguma coisa não estava bem. Mas a realidade que estava por trás era uma incredulidade. Se Deus julgou aqueles homens porque eles se recusaram a crer, então você concorda comigo que crer era algo que eles deveriam ter feito, não é verdade? Tipo assim, Deus não poderia recriminá-los por algo que eles não conseguiam fazer. Confere? Deus não pode dizer assim: ó, Jefferson, eu tô super chateado com você porque você não conseguiu chutar a lua. Mas Deus sabe que chutar a lua é alguma coisa que eu não consigo fazer. Deus vai ficar chateado comigo porque chegou a hora de eu fazer alguma coisa e eu não fiz, correto? Espero que a gente esteja todo mundo na mesma página. Então, basicamente, tinha chegado a hora deles crerem, tinha chegado a hora deles confiarem, Deus tinha dado os motivos para eles confiarem, tinha chegado a hora deles colocarem a fé em ação, a fé em prática, né? Tinha chegado. E como é que essa fé funciona? Essa fé funciona como uma fé que avança, né? Não é só um sentimento de fé, mas o que seria ter fé? Dizer, não,
Então, se o Senhor está nos dando a terra prometida, nós vamos continuar avançando rumo à terra prometida. Então, acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer de prático. E eu tenho falado muito de pelo menos três coisas práticas para a gente fazer nesse período de pandemia. Em primeiro lugar, tenha cuidado com o seu consumo de informação, né? Proteja o seu coração, proteja os seus ouvidos, proteja os seus olhos. Se a gente passa o dia inteiro consumindo notícia ruim da pandemia e passa no final do dia 1 minuto com a palavra de Deus, o que você acha que está criando mais espaço no nosso coração, né? A gente está lendo os óbitos, a gente está lendo a crise econômica e política o dia inteiro, acompanhando o noticiário o dia inteiro. E a gente faz uma oração de 2 minutos no final do dia. Então, em primeiro lugar, cuidado com a sua dieta de informação. Se informe, mas modere isso um pouco. Em segundo lugar, cuidado com para onde você olha, né? Em tempos de notícias ruins, a gente olha muito para o que é ruim, mas a gente pode não olhar para o que é bom. Por exemplo, tem comida na sua geladeira? Eu espero que sim. Então, isso é uma boa notícia. Tem teto sobre a sua cabeça? Eu espero que sim. Então, isso é uma boa notícia, né? As pessoas do seu convívio estão... Então, eu sei que tem notícias ruins, mas tem coisas boas acontecendo também, né? Essa semana, a gente pôde distribuir uma igreja pequena, uma igreja de bairro, de classe média baixa. A gente pôde distribuir 70 cestas básicas aqui numa comunidade, numa favela aqui perto da gente. Então tem alguma coisa boa acontecendo. A gente pôde socorrer 12 famílias da igreja que estão precisando de socorro financeiro e alimentar. Então essa é uma boa notícia. Eu tive R$50 que eu pude compartilhar com o meu vizinho. Então essa é uma boa notícia. Então a gente tem que ajustar a perspectiva, né? E por último, que eu julgo também bem prático, é o seguinte: a gente tem tido mais tempo em casa, né? E tem tido mais tempo com o cônjuge. Então faz o seguinte: aproveita para intensificar a sua vida devocional com o seu cônjuge, com a sua família. Eu e a minha esposa, a gente tem feito nesse período de pandemia uma coisa que a gente sempre quis fazer, que é ler o Pentateuco juntos, né? Então a gente começou em Gênesis, a gente já está em Josué, né? A gente terminou Deuteronômio na semana passada e a gente está orando todo dia, 2, 3 vezes ao dia juntos para fortalecer um ao outro. E a gente está ligando para pessoas da igreja para fortalecer uns aos outros. Então é a hora da gente buscar intensamente a Deus, né? Para que a gente possa manter o nosso coração firmado, ancorado, alicerçado na palavra e na presença de Deus. A bola vai para o Léo, a bola vai para o Arthur, a bola vai com quem? Léo. Não, a gente tá, como é que fala? Tá meio tonto, entendeu? Tá meio tonto? Isso. É muita informação, né, cara? Eu falo muito, desculpa, Léo, eu sei que eu falo muito, cara. Gente, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Levanta a mão que eu vou habilitar você. Algum dos pastores? Valber, Silas? Vocês estão tontos também, não? Eu ia sugerir que você abrisse para um dos irmãos. Eu abri. Ninguém tá dando sinal, não. O sorriso aí, Márcio, foi você? Foi muito bom, Léo. Foi muito bom. Foi muito bom e foi muito claro, viu, Jefferson? Muito bom, muito claro. Palavra muito pertinente. Eu acho que a gente está absorvendo, né? A turma está, né, processando o que foi falado. Viu, meu irmão? Muito relevante. Nós estamos falando esses dias aqui sobre Josué. A Silvia quer falar. Fé corajosa. Legal. Tema muito relevante. Claro. Primeiramente, tudo bem com você? Deixa eu visualizar aqui quem está falando comigo. Vamos lá. Roberto. Ah, tá, beleza. Joia, vamos lá.
Adalberto e a D. Fala, Adalberto. Tia D, tudo bom? Tudo bem? Foi muito boa a sua palavra, boa mesmo. Deu para esclarecer muita coisa, embora não tenha sido a gente perguntado, foi o Arthur que perguntou, isso aí, mais o Flávio, a gente tirou bastante dúvida. E realmente é isso, né? A palavra de Deus fala que a chuva cai sobre justos e injustos, né? O que vai nos poupar de... O importante é que ele está com a gente, isso que é importante. Tem tido prova, a gente tem tido prova disso. Uhum. Olha, muito bom, Adalberto, é isso aí mesmo. Silvia, você tem uma pergunta? Silvia? O presbítero Silas tem pergunta, presbítero Leonardo. Eu não vou fazer pergunta não, Jefferson. Eu vou... Fala, grande vizinho, querido. Ei, vizinho. Bom ver vocês, viu? Na mesma linha do pastor, foi muito esclarecedora a sua palavra. E as duas perguntas do Flávio e do Arthur foram muito completas e a sua resposta esclareceu tudo. Eu acho que completo, tá bom demais, tá de bom tamanho. Deus abençoe, foi um tempo muito proveitoso. Amém. Fico feliz. Certo? Seja louvado. Obrigado. Ô Jefferson, não sei se ela me mandou a mensagem. Como dar apoio a uma pessoa cristã que está passando por muito problema com o marido sem emprego e ela tem uma fé fraca? É uma coisa prática, deve ser que você vai tentar. Como ela ajudar isso, né, diretamente? Como ela ajudar uma esposa cujo marido está desempregado e ela tem tido a fé fraca. Isso. Pelo que eu entendi, foi isso. É isso que eu entendi? Tá, beleza. Eu acho que assim, cara, eu acho que a pandemia, ela veio revelar algumas deficiências que a gente tem tido como igreja de maneira geral. Não é aí nem aqui, todas as igrejas, né? A gente tem tido muita dificuldade de criar um tecido de cuidado mútuo na igreja. Muitas vezes o cuidado ele fica muito alocado, muito centralizado no pastor, no presbítero, e muitas vezes a gente, pastor e presbítero, a gente chega muito atrasado nas coisas, porque a gente tem sempre muita gente para cuidar. Às vezes, por exemplo, uma pessoa quer marcar um gabinete comigo, eu não tenho agenda para 2, 3 semanas, né? Mas aquela pessoa ela precisa de mim naquela hora. Se eu vou abraçando tudo, eu também vou prejudicando minha vida, minha saúde, meu casamento, minha família. Então, como é que a gente resolve esse dilema, né? A gente tem que continuamente capacitar pessoas para fazer isso que essa irmã está perguntando aí. Capacitar pessoas, mas para que elas sejam um pouco mais maduras na fé e elas possam, como um cristão comum, como um cristão da igreja, como alguém que caminha como um discípulo de Cristo, pegar na mão de outra pessoa. Porque veja bem, Léo, é até simples. O que essa família precisa? Ela precisa de ajuda material, né? Não vai ter jeito, a gente vai ter que partilhar o pão, é o que Jesus nos ensinou e é o que a gente precisa fazer agora. Mas a gente também tem que partilhar o consolo, compartilhar nossa paz, compartilhar experiências que a gente viveu com Deus para ir fortalecendo aquela pessoa. Tipo assim, tem que discipular, né? A gente tem feito isso aqui por meio de ligação, de telefone, de hangout, de Zoom, ou seja, tem algumas pessoas que vão precisar de certo contato pessoal mais constante ao longo dessa pandemia, né? Vão precisar, de repente, de uma oração diária por telefone, vão precisar de uma mensaginha de um zap, um versículo bíblico, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que a pandemia ela tem mostrado que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? A gente precisa mais, como igreja, como corpo de Cristo, colocar mais os nossos dons em funcionamento, né?
por exemplo, a gente tem aqui hoje 180 membros. É impossível ligar para esse povo todo. Então, eu tenho uma equipe de seminaristas, uma equipe de presbíteros que juntos são 11 pessoas e a gente sai ligando. E aquele que está mais fraquinho, a gente liga mais, a gente se reveza, a gente manda cesta. Alguns estão mais tranquilos, né? Mas a gente vai ter que se reinventar, Léo, como igreja nesse período aí, para poder acompanhar o tamanho desse problema que a gente está vivendo, né? Então, eu não sei, são algumas ideias que me passam pela cabeça, né? Mas eu acho que, assim, muito contato e partilhar o pão, cara. Eu acho isso essencial nessa hora. Isso aí. Gente, travei. Voltou. Voltei. Arthur, o roteador não funcionou, não é possível. Gente, eu acho que é isso. Foi muito boa mesmo. Obrigado novamente, Jefferson, por você dar o seu tempo, estar com a gente. Você quis dar trabalho para a gente, mas eu não aceitei, não. Passei a bola para o Flávio, para o Arthur aí. Né? Eu quero agradecer muito a oportunidade ao Léo, aos outros líderes dos pequenos grupos, ao reverendo Sundar, né? E eu quero deixar um abraço caloroso para cada um de vocês. Muito bom rever cada rostinho. Eu sinto que a gente tenha tido aquele percalço lá na internet, a nossa rede lá de baixo não estava funcionando. Mas é isso daí. Deus abençoe vocês. Para mim foi uma alegria, um privilégio, né? É meio diferente, né? Assim, a gente compartilhar a palavra assim, eu fico meio perdido. Eu vou olhando cada rosto na tela, eu vou ficando meio assim, atribulado. Mas foi bom, foi uma delícia estar com vocês aqui hoje, viu? Legal. Gente, para fazer aquela fotinho, eu queria pedir para o pessoal chegar perto da tela, quem está com o monitor desligado, ligar só para aparecer na foto, depois desabilita de novo. Quem tiver que chamar alguém, que chame. Né? Vamos tirar a fotinho lá. Marcelo e Mariana, de novo. Se puderem. Bonito, rapaz, coisa boa. Sorrisão e tal. Aí, beleza. Será que a semana que vem a Andréia vai estar com o Arthurinho no colo, Andréia? Oi, Felipe. Era Caleb, o Jefferson estragou o negócio aí, rapaz. Agora acho que não vai. Ô, gente, seguinte, o Arthur fez uma proposta para mim semana passada da gente subdividir os Travou. Oi. Após a palavra, nós dividirmos nos PGs para ter um tempo de oração. Continua aí, Léo. É isso, o Arthur fez essa proposta para dividir os PGs originais. Então, o Arthur, eu acho que vai mandar cada um para uma sala aí, sei lá o que ele vai fazer. Travou, Léo. Então, a gente vai nos despedir e o Arthur vai nos dividir. Ok. Já tirou a foto, Léo? Já tirei a foto. Ô, louco, eu tô tão travado assim? Tá. Ô, Léo, vamos orar pelo Jefferson? Vamos. Vamos. Tô travado de novo, não é possível. Não, agora não. Agora não. Posso orar pelo Jefferson? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome pela vida, pelo ministério do teu servo, que é uma bênção para a nossa vida, que tem sido um companheiro, Senhor, que tem sido um amigo. Louvamos a Deus, Senhor, porque o teu servo tem se mostrado cada vez mais, Senhor. Um homem dedicado, um homem
que tem buscado te servir da melhor maneira possível, aonde o Senhor tem o colocado, plantado, Senhor. Louvamos a Deus pela vida dele, rogamos a tua proteção sobre o teu servo aí no Rio de Janeiro, Senhor, num estado que está passando por uma dificuldade tão grande, Senhor, um estado que está com um número grande de casos aí da Covid-19, mas nós cremos em tudo isso que ele falou hoje, que mesmo em meio ao deserto, em meio da pandemia, o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor passa conosco dentro da fornalha. Senhor. Então, repousa sobre ele a tua boa mão, ajudando, dando sabedoria, discernimento a ele para cuidar do rebanho, para cuidar, Senhor, de todas as tarefas que ele tem para cumprir. Senhor. Abençoa a esposa do teu servo, Isabela, ali que está na linha de frente, Senhor. Guarda ela de todo mal, Senhor. Dá sabedoria a ela também, que ela seja uma luz ali no hospital, não só cuidando daqueles que estão enfermos, mas também cuidando da equipe, animando a equipe, Senhor, que tem se desdobrado, que tem virado turnos às vezes, Senhor. Abençoa os teus servos, guarda-os, livra-os, Senhor, e que a tua boa mão traga prosperidade para a vida deles, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Jé. Tiraram o som dele. Não, ele tirou. Eu acho que ele mesmo que tirou. Gente, obrigado. Um beijo grande para todos vocês. Essa pandemia Alô, vai acabar logo. Se Deus quiser, eu vou estar aí para a gente se ver pessoalmente, dar um abraço, um beijo grande em cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus aí. Bom PG para vocês lá.